Bom, pessoal, boa noite. Eu sou a Valéria, sou do Polo São Gonçalo, curso de Biologia. Bom, referente a essa terceira parte da nossa AD1, o que eu entendi, sobre a história dos quadrinhos nas aulas de Ciências Naturais, eu achei bastante interessante e confesso que pensei que esse assunto partia através do Maurício de Souza. Doce ilusão a minha, né? Bem inocente. Quando na realidade, vem lá de trás, muitos anos atrás. Eu acho super importante esse trabalho em sala de aula com histórias em quadrinhos, porque isso estimula a criatividade da criança, isso faz com que ela traga para a realidade aquela história. As histórias, de uma forma geral, elas fazem a gente viajar, até mesmo fazendo com que a gente se torne um personagem daqueles episódios. E toda a descrição dada no texto, na realidade, a gente só precisa ter cuidado na preparação desse conteúdo, Como no caso do texto foi sobre as minhocas, Onde eles puderam conhecer, alguns tinham medo, Tiveram repulsa referente às minhocas, os animais, e no final de tudo, todos conheceram um pouco mais das minhocas, fizeram suas ilustrações e informações sobre a vida das minhocas. Então, esse é o cuidado que a gente deve ter de verificar qual é o assunto das ciências naturais que vamos trabalhar, preparar aquele assunto para poder inserir aquele conteúdo com as crianças, com os alunos, e para que eles possam destroçar pedacinho por pedacinho daquela história, através das histórias de quadrinhos. Referente ao segundo tema, que é o uso da literatura no ensino das ciências, no primeiro segmento do ensino fundamental, desafios e possibilidades, é super interessante, desde lá dos tempos remotos, toda essa literatura, toda essa história, porque é nas primeiras séries que é feita a base da criança, do indivíduo, a formação do indivíduo. E a leitura, ela é de extrema importância nessas primeiras séries. Eu ainda me lembro que, apesar de estudar num colégio público, eu tive uma base muito boa de leitura. Eu tive uma professora de literatura e língua portuguesa maravilhosa, eu me lembro até hoje, professora Ana Maria. Não sei onde ela está hoje, infelizmente, mas foi uma das melhores professoras que eu tive na minha vida. E toda a base que eu tenho hoje de redação, de escrita, de leitura, foi formada ali nas primeiras séries, num colégio público, muito bom, por sinal. Achei bem interessante, o assunto que fala sobre a gente ter acesso a livros pouco antropomórficos e muito biológicos, e não didáticos, que diz o texto que são os que mais atendem às propostas desse trabalho de literatura, que articula a linguagem literária aos conteúdos científicos. Porque a gente vê muito, eu tiro pelos meus filhos, quando eu acompanhei os livros de literatura voltados para as ciências naturais, por exemplo, são livros onde tem muitos animais conversando, e a realidade é que animal não conversa, E o que mais que eu anotei aqui no nosso trabalho? Uma coisa que a escola pode fazer, a escola pública, que é a realidade que a gente encontra, é referente aos livros de literatura infantil, onde a gente pode fazer uma campanha de doação, doe um livro. Cada família vai chegar ali com um livro, porque todo mundo tem um livro literário em casa, às vezes perdido na estante, ninguém mexe, está lá o livro, e a escola, muitas vezes pública, necessitando daquele livro para fazer o trabalho com as crianças. E aí, claro que o corpo docente vai trabalhar aquele livro, vai ver se ele serve para o trabalho proposto. E essa questão do livro é bem interessante, porque, mais uma vez, a criança ela pode se ver naquela história. Nessas primeiras séries, a imaginação da criança, a criatividade, ela está à flor da pele. Então, é nesse momento que é importante esse trabalho da equipe pedagógica.
Bom, foi o que eu entendi, né, sobre esses dois textos. Eu acho que os dois textos são assuntos diferentes, né? Um trata de história de quadrinhos, onde vai ser trabalhada a imaginação, a criatividade e também a parte da literatura, também um conteúdo a ser trabalhado, a realidade, a criatividade das crianças nas primeiras séries do ensino fundamental. Foi um pouquinho do que eu entendi. Acho que tem muito mais para a gente trabalhar, para a gente aprender, porque no cotidiano a gente não costuma ver esses tipos de trabalho. A rotina é pesada, é puxada, os professores não conseguem dar conta de 30, 40 crianças numa única sala, né? Mas cabe a nós termos consciência, acreditarmos que é possível, pelo menos 2 vezes na semana, ou uma, né? Se não tiver jeito, de fazer um trabalho como esse, né? Preparar com antecedência esse assunto de histórias em quadrinhos nas ciências naturais e de livros de literatura infantil para a área de ciências também. Espero que vocês tenham gostado. Um abraço.